Então, gente, nós terminamos o estudo do reino protoctista e, dando sequência às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre o reino fungi, que é o reino dos fungos. No livro de vocês, vocês têm na abertura, na página 36, ele fala sobre os fungos nas atividades humanas. Nós temos aqui uma imagem de abertura aqui da nossa videoaula. Nós temos algumas fotos de alguns representantes desse reino. O texto de vocês de abertura, eles falam sobre os fungos nas atividades humanas. Eles citam como exemplo o emprego desses fungos ou uso no processo de panificação, ou seja, na produção de pão, que atua um fungo microscópio unicelular, que é popularmente conhecido como levedura de cerveja ou fermento biológico. É um micro-organismo conhecido pela humanidade desde os tempos remotos, que, segundo alguns pesquisadores, há mais de 4.000 anos, quando já se produziam pão e vinho, então eles já conheciam a função nessa produção, a função dos fungos. Em termos industriais, destaca-se também a produção do álcool combustível, que é o etanol, e que no Brasil tem papel relevante na substituição dos combustíveis fósseis. Nós vamos ter uma visão geral sobre os fungos aqui no nosso segundo slide. Vamos lá aqui. O nosso segundo slide, vamos lá, o segundo slide está aqui. O reino fungi e algumas das principais características desses reinos. Nós temos aqui, primeiro, que eles são organismos eucariontes, como características gerais. Eles são organismos eucariontes. O que é um organismo eucarionte? É que ele possui uma carioteca e que essa carioteca tem como função separar o material genético. Eles também são organismos unicelulares. Eles podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, existem fungos que têm uma única célula e existem fungos que têm várias células, que eles colocam até a imagem aqui do lado, que é o caso, daqui a imagem do lado, né? Desse fungo que é pluricelular. Nós temos fungos também que são heterótrofos ou heterótrofos, ok? Aqui, continuando. Eles são, como exemplo de fungos unicelulares, nós temos os bolores, no caso, e as leveduras, que são aqueles que são utilizados na questão da panificação, da fabricação de massas. E os pluricelulares, nós temos como exemplo, aqui ao lado, os cogumelos. Esses fungos, eles são considerados heterótrofos porque eles não fazem fotossíntese. Eles são aclorofilados, não possuem clorofilas. Já que eles são heterótrofos, eles não têm a capacidade de produzir o seu alimento, ou seja, eles retiram o substrato, ele retira lá do substrato ou do local onde ele está fixado, eles tiram a matéria orgânica para produzir o seu ATP, ou fazem a síntese de proteína e utilizam aquilo que é necessário. Também, eles não possuem tecidos verdadeiros, com uma conjunção de células organizadas. Está aqui descrito também. Eles são considerados sésseis. Sésseis, por quê? Quando eu digo que um ser é considerado séssil, porque ele tem características iguais às plantas. Eles não fazem movimentos, eles não se movimentam, não saem de um lugar para o outro. Então, eles têm forma de vida sésseis. Outra característica dele aqui, eles possuem parede celular. E a parede celular dele, assim como as plantas, eles possuem a parede celular. Só enquanto a parede celular das plantas é formada de celulose, a parede celular dos fungos, ela é formada de quitina. Quitina é o mesmo material do exoesqueleto
é dos seres, como é que a gente diz? Dos animais, dos insetos. Ou seja, o exoesqueleto dos insetos é formado de quitina. É por isso que ele não possui assim um reino específico. O estudo dele é separado pelo fato de que ele tem algumas características dos animais e algumas características de plantas. Então, eles ficam no intermediário. Nós temos aqui o desenho no caso aqui, de um representante desse reino, certo? Que no caso aqui, nós temos aqui, nós vamos fazer mais ou menos, digamos, a distribuição ou a nomenclatura de algumas partes desse representante, que é o cogumelo, certo? Nós temos aqui uma estrutura de proteção aqui, essa estrutura aqui de proteção, que essa estrutura de proteção é chamada de corpo frutífero, vou adicionar bem aqui o nome, editar, é corpo frutífero, certo? Tá aqui, ó. Esse primeiro aqui é chamado de corpo frutífero. Nós temos aqui também, além do corpo frutífero, nessa parte interna a gente vê esses risquinhos aqui, certo? Essas divisões, elas servem como, elas são chamadas de lamelas, mas elas servem, são as unidades reprodutoras. É aqui onde ficam os esporos para reprodução, certo? São as lamelas. Aqui é o corpo frutífero, essa parte aqui de cima toda é o corpo frutífero. Aqui nessa parte aqui são as lamelas, deixa eu arrumar aqui, são as lamelas. Aqui nós temos a haste, que é essa parte aqui que se fixa no substrato, é chamado de haste, certo? Ela serve para a sustentação do corpo frutífero e mais as lamelas, ela sustenta. E nós temos aqui a raiz, que a gente poderia dizer. Só que nos cogumelos, ou nesse reino, isso aqui, o nome dessa parte aqui não é raiz. Isso aqui é chamado de micélio. Isso aqui, cada uma dessas estruturas aqui são chamadas de micélio, enquanto que esse conjunto total é chamado de hifas. Isso aqui que se assemelha à raiz é o micélio, e o conjunto total desse micélio é chamado de hifas. Ok, gente? Vamos continuar. Passando aqui para outra parte, nós vamos falar sobre a reprodução dos fungos, ou seja, do reino, certo? Do reino dos fungos. A reprodução. Nós temos aí, eles podem se reproduzir de duas formas. Eles possuem reprodução sexuada e possuem também reprodução assexuada. Aqui essa reprodução, primeira que nós temos aqui representada, é a reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada, ela pode ocorrer por cisparidade, por fragmentação, por brotamento ou por esporulação. Essas são as 4 formas de reprodução dos fungos. Aqui a questão da cisparidade, ocorre uma cisão entre um organismo unicelular que vai gerar 2 indivíduos iguais, certo? Aqui ocorre uma separação, uma cisão, e ocorre essa divisão tornando 2 indivíduos iguais. A fragmentação ocorre o rompimento do micélio, como a gente já viu aqui, certo? A gente já viu aqui o que é o micélio, ocorre o rompimento desse micélio, e com o rompimento desse micélio, ocorre a partir, ele se divide, ele se rompe e forma um novo indivíduo. Por brotamento, é a outra forma de reprodução.
Na reprodução por brotamento, ocorre o surgimento de um novo indivíduo a partir de um organismo inicial que já é estabelecido, ou seja, já existe um organismo ali, e ele vai, nas laterais, vai gerando novos brotos, como se fosse broto de uma árvore. Sei que vocês já viram alguns galinhos de uma árvore sendo originado a partir da árvore principal. Então, o brotamento é da mesma forma que ocorre nos vegetais. A esporulação, ele põe para fora os esporos e através de uma formação mitótica de esporos que se desenvolve em um novo organismo. Ok, gente? Continuando. Na reprodução sexuada, como vocês sabem, a reprodução assexuada ela não ocorre por junção de gametas. E nessa questão aqui da sexuada, a sexuada tem que ocorrer a junção de gametas. Nesse tipo de reprodução, a ocorrência da plasmogamia, ou seja, ocorre uma união do citoplasma, ou seja, união citoplasmática, e também pode ocorrer a cariogamia, que é a união do núcleo celular. Essa reprodução sexuada, ela também pode ocorrer pela união de gametas, que é a chamada isogamia. E também pode ser alternância de gerações na reprodução sexuada. O que é a alternância de gerações? A alternância de gerações é um mecanismo semelhante à reprodução das plantas, onde alternam-se os indivíduos dominantes, haploides ou diploides. O indivíduo haploide é aquele que tem N cromossomos. O diploide é aquele que tem 2N cromossomos. Continuando. Nós vamos ver aqui agora a importância ecológica, a importância para a ecologia desses fungos. Esses fungos, ou seja, esse grupo dos fungos, eles são considerados grandes decompositores de matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, eles podem ser usados na questão de fertilização de solo, certo? Os fungos também, eles podem ser tóxicos quando introduzidos no organismo, causando problemas ambientais a ecossistemas e de saúde a seres humanos. Isso não quer dizer, aqui ele tem a sua importância, certo? Na questão da produção de adubos e outros insumos, e aqui ele já pode prejudicar os seres humanos de alguma forma. Como a gente vai ver a seguir, que a gente tem algumas doenças que são provocadas por fungos. Os fungos também, eles podem fazer associações com outros seres vivos, como com as raízes de plantas leguminosas, formando as micorizas, um tipo de mutualismo planta e fungo. Ou seja, uma associação benéfica para os dois. Uma associação benéfica tanto para a planta quanto para o fungo. Com algas e protozoários, eles formam os líquens, que é outra forma de mutualismo. O que é mutualismo? É um tipo de associação ecológica onde ambos, ou seja, os dois usuários se beneficiam. Que a gente tem que ver a diferença entre mutualismo e parasitismo. Vejam que nesses casos ocorre o mutualismo. Ambos os indivíduos são beneficiados. Por hoje é só, gente.